Cada segunda casa será maior do que a primeira. Olá, graça e paz, amadas, sejam bem-vindas. Hoje é dia 27 de maio de 2020, uma quarta-feira. Hoje é um dia muito ensolarado. E estamos felizes porque até que o Senhor nos ajudou e sabemos que grandes coisas fará a favor de cada uma de nós, amém? Hoje vamos para a parte final do nosso estudo, da nossa reflexão sobre relacionamento sexual. Estamos no propósito Família Feliz, amém? Nosso texto base é Cantares 4, versículos 10 e 12. Como são deliciosas suas carícias, minha namorada, minha noiva. O seu amor é melhor do que o vinho, o seu perfume é o mais agradável que existe. Os seus lábios têm gosto de mel, minha querida. A sua língua é para mim como leite e mel, e os seus vestidos têm como o cheiro dos montes Líbanos. Minha noiva, meu amor, você é como um jardim cercado e fechado. É uma fonte particular. Cantares 4, 10 ao 12. Vimos que muitos casais enfrentam problemas na área sexual por falta de transparência. Pesquisas revelam que muitas mulheres não chegam ao orgasmo e a grande maioria nunca o atingiu. Por um outro lado, há muitos homens que se sentem insatisfeitos com o desempenho sexual de sua esposa. Por essa razão, passaremos a estudar outros dois aspectos da transparência que nos servirão como orientação sobre o assunto. Transparências na área física. Normalmente, quando o casal se casa, há uma expectativa em ambos de como será sua vida sexual. Ninguém pode determinar como deve ser o desempenho sexual de cada indivíduo, pois cada um tem seu desempenho. Como já vimos, é normal que o homem tenha mais interesse do que a mulher pelo sexo. Mas, ao contrário, também é encontrado. Há mulheres que dizem que seu marido não se interessa ou quase não se interessa por sexo. Toda e qualquer insatisfação sexual deve ser compartilhada sem receio e sem rodeios entre o casal, pois é isso que entendemos ser transparência sexual. Mas haverá casos em que será a intervenção de um profissional. Não tenha medo nem receio de procurar um médico. O impulso sexual masculino é como um fogão a gás. Liga instantaneamente, chega ao máximo da capacidade em segundos e pode ser desligado assim que a comida fica pronta. O impulso sexual feminino é como um fogão a lenha. Vai aquecendo devagar até a temperatura máxima e demora a esfriar. Em geral, a área sexual é motivo de discussão entre o casal. Existem mulheres sempre dispostas e homens pouco dispostos. Mas são exceções. A regra geral é o contrário. Um estudo do Instituto Kansen demonstrou que 37% dos homens pensam em sexo a cada 30 minutos. Somente 11% das mulheres apresentam a mesma frequência. O nível constantemente alto de testosterona é responsável. O homem está sempre interessado e pronto para o sexo. Para fazer sexo, a mulher precisa de motivo e o homem precisa de lugar. Na mulher, a disposição sobre o sexo depende muito do que acontece na vida, no dia a dia. Por exemplo, se ela corre o risco de perder emprego se está trabalhando por um projeto importante, se o aluguel da casa dobrou, está atrasado, se as crianças estão doentes, se o cachorro fugiu, se choveu e ela chegou toda molhada em casa. Sexo é a última coisa que passa na cabeça dela, porque ela só pensa em ir para a cama e dormir. Se tudo isso acontece com um homem, é provável que ele veja o sexo como um sonífero, um modo de se livrar das tensões acumuladas durante o dia. É aí que tudo começa. Se ele insiste, ela diz que é insensível. E ele, por outro lado, chama a esposa de frígida e vai dormir no sofá. Veja a seguir essa tabela que foi feita uma pesquisa no qual eles abordam as frequências desses casais e a quantidade de sexo por mês e ao ano. Na idade de 20 a 29 anos, a média é 12 vezes ao mês. De 30 a 39 anos, a média é 9 vezes ao mês.
De 40 a 49 anos, a média é 6,5 vezes ao mês. De 50 a 59 anos, 5 vezes por mês. De 60 a 69, 61 vezes por ano, que em média 5 vezes por mês. Aí na sua casa você pode estar calculando o total de cada faixa etária aí, da quantidade do seu ato sexual anual. Amém? Não entre em desespero se você está abaixo da média da tabela. Lembre-se, é apenas uma pesquisa. Eu sempre digo que quem deve nos avaliar sexualmente é o nosso cônjuge. Se está bom para ambos, então está ótimo. Mas se há insatisfação, a tabela serve como referencial e como é o comportamento sexual da maioria dos casais. Essa tabela é um bom tema para você dialogar com seu cônjuge. Tenho recomendado a leitura do livro Ato Sexual Depois dos 40, de Tim e Beverly Lyon, da editora Betânia. O título do livro pode transmitir que somente para os que têm acima de 40 anos. Digo que não tem nada a ver, o livro é simplesmente fantástico e pode ajudar muitos a encontrar soluções para as suas dificuldades na área física. O comportamento do cônjuge. Como seu cônjuge é sexualmente? Cada pessoa tem um comportamento peculiar nessa área e é importante conhecermos os desejos e necessidades do nosso cônjuge. Há pessoas que sentem necessidade de praticar o ato sexual com bastante frequência e não há nenhum problema nisso, desde que haja compatibilidade. E para haver esse conhecimento é necessário que haja transparência e comunicação, que são as ferramentas para encontrarmos o ponto de equilíbrio e podermos desfrutar de uma vida sexual satisfatória. A aceitação. É comum haver mudanças e transformação em nosso corpo ao longo dos anos e após alguns anos de casado. Começar a aparecer rugas, varizes, celulites, manchas aqui e acolá, aumento da calvície, aumento da barriga, etc. Por isso é importante convencer nosso cônjuge que não o amamos da maneira como ele é, não importando se é gordo, magro, branco, negro, rico, pobre, feio, bonito. Saber que alguém gosta de nós pelo que somos e não pela maneira como nós apresentamos fisicamente é muito importante e valoriza o casamento. Mas é extremamente importante ser zeloso pelo que temos. Costumo brincar nos seminários de casais que devemos ser fiel no pouco que temos, pois este é o único meio de irmos para o muito. Mateus 25, 21. Pensando dessa maneira, devemos zelar pela nossa aparência e desempenho sexual. Devemos, na medida do possível, investir na nossa aparência. A mulher deve estar sempre arrumada com o cabelo de forma que o marido gosta. O marido deve estar sempre limpo, cheiroso e romântico, sempre que possível. Invistam roupas em perfumes e no seu ambiente familiar. Ter uma casa bem arrumada, aconchegante, é importante para cada um dos cônjuges. Esse conselho pode parecer lógico, mas muitos erram justamente neles. Por essa razão, avalie como é a aceitação de seu cônjuge. Saúde. Esse ponto é importante, porque quando deixamos de observar e avaliar como anda fisicamente o nosso cônjuge, corremos o risco de exigir que ele não pode nos dar. Excesso de trabalho, por exemplo, a própria rotina dos trabalhos domésticos, a criação dos filhos, relacionamento com familiares, problemas financeiros e uma série de outros fatores pode submeter a pessoa a uma forte estafa ou estresse, e uma pessoa nessas condições não consegue reagir satisfatoriamente na área do sexo. Esses problemas, bem como algumas enfermidades, podem tornar-se obstáculos para um bom relacionamento, causando impotência sexual, desinteresse, ejaculação precoce, até mesmo infertilidade, etc. Você, mulher, já parou para pensar em como reage um homem ao ter que se submeter ao exame de próstata? E você, homem, já parou para avaliar como se sente uma mulher que fica diante de uma suspeita de câncer de mama? Pessoas que passam por tais problemas necessitam de apoio e compreensão. Às vezes, após uma crise dessas,
a própria vida sexual acaba sendo modificada. Outros problemas de saúde podem afetar a vida sexual das pessoas. Qualquer dor que o indivíduo pode estar sentindo regularmente pode interferir em sua vida sexual. Por isso, é importante a transparência nessa área, aprendermos a falar sem restrições sobre nosso estado e, principalmente, aprendermos a ouvir as necessidades físicas do nosso cônjuge para podermos juntos enfrentar tais situações com sucesso. Transparências nas áreas emocional e sentimental. Conheça a sua própria sexualidade. Muitos casais chegam ao casamento desesperados. No livro Ela Precisa, Ele Deseja, William Hyler Jr. diz que o homem geralmente não compreende que a maioria das mulheres precisa aprender a responder sexualmente e não está preparado para ensinar sua esposa a obter prazer com a própria sexualidade. O homem normalmente pensa que se o sexo é tão prazeroso para ele, também deve ser para sua esposa. Isso pode se tornar uma fonte de frustração. Se não houver transparência nas áreas emocional e sentimental, a probabilidade de fracasso na vida sexual é muito alta. A ignorância e o preconceito são fatores que impedem muitas vezes que o marido e a esposa conheçam cada um sua própria sexualidade e compartilhem um com o outro esse conhecimento a fim de juntos alcançarem prazer e realização sexual. Nenhum dos cônjuges pode alcançar essa realização sozinho. Ore, jejue, procure aconselhamento apropriado, mas não desista desse alvo. É importante que você e seu cônjuge conheçam seus sentimentos e suas emoções. Hyler Jr. diz no livro citado que muitos dos conflitos sexuais se resolvem quando o marido e a mulher descobrem o que realmente acontece, emocional ou psicologicamente, quando eles fazem amor. Conheça as diferenças. Os homens excitam-se muito mais facilmente que as mulheres. Isso pode acontecer várias vezes ao dia. A principal forma de excitação para o homem é através dos recursos visuais. Já as mulheres se excitam de forma diferente. Para a maioria, ficar excitada é uma questão de preparação mental e depende de sua ligação emocional com o homem. Afeto, cavalheirismo, sensibilidade e atenção podem funcionar melhor do que qualquer técnica para excitar a mulher. Na maior parte dos relacionamentos extraconjugais, a mulher sente-se realizada sexualmente porque encontra no amante o afeto e o carinho não encontrado no marido. Alcançar a transparência emocional é extremamente importante para desenvolver e proteger e algumas formas de ajudar o cônjuge a desenvolver essa transparência. 1. Mostre que você se interessa pelos seus problemas. 2. Mostre que você é digno de confiança e está disposto a ajudá-lo e não a criticá-lo. Há casos em que a vida conjugal vira um inferno após a confissão de algum pecado ou algum erro. 3. Empenhe-se em ajudá-lo a encontrar soluções. 4. Seja paciente, no ouvir, não é necessário mudar o semblante. 5. Mostre que você crê que nada menor do que a morte vai separá-los um do outro. Pontos a considerar. Não se deve de forma alguma apressar o ato sexual. Inicie-o com antecedência. Se o casal planejar manter relação sexual à noite, inicia-se durante o dia através das atitudes, palavras e pensamentos. Prepare um ambiente adequado, calmo e seguro. Fale a sua esposa com sinceridade, palavras doces e estimulantes. Cantares 4, versículo 1 e 5. Acaricie com habilidades o corpo de sua esposa. Especialmente áreas de maior excitação, como costas, seios, barrigas e etc. Não seja precipitado. O jogo amoroso é necessário para que ambos sejam prontos para juntos atingirem o clímax. Use os lábios e a língua. Eles são instrumentos importantes para a excitação, principalmente da mulher. A mulher deve orientar o marido em seus avanços. Dizer, por exemplo, beije minha nuca ou beije meus seios. Provérbios 5:19.
A mão do marido pode ajudar na excitação, estimulando o clitóris. Cantares 2:6. E se houver dificuldade para que o casal atinja simultaneamente o orgasmo, o marido deve deixar a mulher atingir o orgasmo através da estimulação clitorial provocada pelo contato com o pênis, ou seja, controlar-se para que não haja ejaculação precoce. Aleluia! Agora nós vamos refletir numa história e que vocês possam aprender através dessa história. Amém? Havia um casal que vivia em constantes conflitos, suas diferenças no pensar era a razão de toda a intriga. O pastor que os aconselhava disse que se eles não encontrassem uma solução que trouxesse equilíbrio no casamento, dificilmente iriam permanecer juntos. Eles não conseguiam entender, pois não abriam mãos de suas prioridades. O pastor então orou para que Deus pudesse ajudá-los para trazer a resposta. Num certo dia, a mulher saiu de casa e viu 6 homens com longas barbas brancas. Esses estavam sentados em frente ao quintal de sua casa. Ela não os reconheceu, pois eram anjos. E, meio assustada, disse: "Acho que não os conheço. Por uma causa posso ajudá-los em alguma coisa?" E eles responderam que estavam ali para trazer as respostas que eles pediram a Deus e afirmaram que eram anjos. Ela, sem saber o que fazer, os convidou a entrar. "Vocês devem estar com fome, por favor, entre e coma algo." "O homem da casa está?" perguntaram. "Não," ela disse, "está fora. Então não podemos entrar, pois o que trazemos é para ambos." Aquele dia demorou a passar e à noite, quando o marido chegou, ela contou-lhe o que aconteceu. Ele afirmou para ela: "Vá, diga que estou em casa e convide-os a entrar." A mulher saiu e convidou-os a entrar. "Não podemos entrar juntos," responderam. "Por que isso?" ela quis saber. Um dos velhos explicou-lhe. "Seu nome é Afeto," ele disse, apontando para um de seus amigos e mostrando o outro, falou. Ele é a realização sexual. Este outro, a prosperidade. Este é a comunicação. E eu, o seu amor." E completou: "Agora vê a delícia com o seu... Agora vá e decida com o seu marido qual de vocês querem que nós entre em casa. Quem que de nós vocês querem que entre em casa?" A mulher entrou e falou para o marido o que foi dito. Ele ficou arrebatado e disse: "Que bom, nesse caso vamos convidar a prosperidade, pois dessa forma teremos fartura e poderemos se livrar dos nossos problemas financeiros." A esposa discordou: "Meu querido, por que não convidamos o Afeto? Pois sinto que é isso que anda faltando em casa. Você vai ver, nossa vida vai mudar com sua presença." Então o marido discordou: "Não, se é para você reclamar, prefiro que entre a realização sexual, pois nosso casamento está parecendo reunião de amigos." E ela disse: "Nesse caso, talvez seja melhor convidar a comunicação, pois desde o início vejo que nós não nos entendemos, pois você não me dá ouvidos." Enquanto discutia, os filhos que ouviam tudo isso sugeriu: "Por que não convidamos o amor para entrar? Só ele entrar em nossa casa, sentimos que tudo será diferente." Pensaram um pouco, decidiram atender as crianças, pois as lágrimas em seus olhos tinham o poder de convencer qualquer adulto. Disse o marido para a esposa: "Vá lá fora e chame o amor para ser nosso convidado." A mulher saiu e perguntou aos anjos: "Qual de vocês é o amor? Por favor, entre e seja nosso convidado." O amor levantou-se e seguiu em direção à casa. Os outros 5 levantaram-se e imediatamente seguiram-no. Surpresa, a senhora perguntou-lhes: "Apenas convidei o amor, por que vocês entraram?" Os anjos responderam juntos: "Se você convidasse o afeto, a realização sexual, a prosperidade ou a comunicação, os outros 5 esperariam aqui fora. Mas se você convidar o amor, onde ele for, iremos com ele. Pois onde há amor, há afeto, realização sexual, prosperidade, comunicação." Aleluia, glória a Deus. Considerações final. Em geral, as mulheres são românticas se os homens tendem a não valorizar esse fato.
Para ela, o romance é importante para uma vida sexual satisfatória. Antes de acariciar o corpo, é necessário acariciar a alma. Flores, chocolates, sorvetes, passeio, etc. ajudam a liberar os sentimentos e até os hormônios femininos. Não use palavras que seu cônjuge não gosta de ouvir. Mantenha uma vida transparente, confesse os pecados um ao outro, não deve haver segredos entre o casal, ainda que o preço seja alto. O sexo pode ser praticado em qualquer hora do dia ou à noite, até mesmo antes de um culto a Deus. Corte os laços sentimentais com as pessoas que você esteve envolvido no passado. Perdoe e perdoa-se se for o caso. A palavra de Deus ensina que nem o marido nem a mulher têm domínio sobre o seu corpo, mas seu cônjuge o tem. E por essa razão o jejum sexual só deve ser praticado quando houver um acordo para a dedicação à oração. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Em todo ato sexual, cada um deve procurar a felicidade e a satisfação do cônjuge. Não deve ter um momento egoísta em que o objetivo seja saciar e satisfazer somente a si mesmo. O ato sexual somente será uma bênção quando ambos sentirem prazer. Amém. Deus os abençoe.